Meus queridos alunos, estamos caminhando então para a teoria da subcultura delinquente. Essa teoria, claro que teoria é uma palavra, como eu já falei para vocês, é uma palavra grega, que ela tem uma conotação de olhar de cima, olhar sobre. Em grego, theorein, então é olhar sobre. Existe a palavra latina contemplare, quer dizer, contemplação, a teoria como uma contemplação, contemplare, dividir o templo, essa ideia de você espelhar, entender como é que seria essa teoria. Não existe uma teoria perfeita, a teoria perfeita é que nunca foi pensada, que nunca foi feita. Mas é possível, no desenvolvimento intelectual, nós pensarmos várias teorias. Então, essa teoria da subcultura delinquente trabalha uma tríplice ideia: o não utilitarismo da ação, a malícia na conduta e o negativismo. Essa teoria foi criada pelo Albert Cohen, nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Delinquent Boys, que não foi traduzido ainda em português. Nós tivemos recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, a tradução do Crime do Colarinho Branco, do Edwin Sutherland. Então o processo demora muito tempo, mas não traduzimos. Claro que também fala em cultura de gangues, então da subcultura delinquente. Evidente que quando se fala delinquentes, é preciso tomar cuidado quando você diz essa ideia de subcultura delinquente, dando a ideia que a delinquência está associada à percepção do adolescente. Adolescente não é delinquente. É interessante observar isso, que o adolescente tem uma percepção diversa da própria vida, é uma conotação diferente. Então, lembrar que o Albert Cohen é o pai da subcultura delinquente. Então, são não utilitarismo da ação, ações não utilitárias, maliciosas e negativas. O filme que, como nós vimos na escola de Chicago, o filme era baseado na questão do Al Capone, né, Os Intocáveis. O filme dessa teoria é Rebeldes Sem Causa. Em português foi traduzido como Juventude Transviada, mas em inglês é Rebels Without a Case, Rebeldes Sem Causa. Teoria, então, proposta pelo Albert Cohen, que nasceu em Boston em 1918, faleceu em 2014, agora com 96 anos, mostrando que as pessoas que pensam, que tentam a percepção dessas culturas têm uma vida longa. Os slides que eu vou colocar no AVA conjunto, vocês vão acompanhando no texto das aulas. Então, a ideia do vandalismo, autonomia de grupo, direção irresponsável, joyride, loitering, ficar desocupado numa determinada área. Em alguns países você não pode ficar muito tempo parado no local. Tem locais nos Estados Unidos que está escrito 15 minutos. O tempo que você pode ficar parado. Outro dia eu vi um cidadão parado aqui em frente onde eu moro, ficou ali, eu comecei a ficar preocupado, mas era uma pessoa de uma família que estava indo buscar o outro. Então precisa tomar cuidado também nessa ideia de não rotular as pessoas, mas atos de vandalismo, pichações, colocar taxinha na cadeira do professor, esvaziar pneu do carro do amigo, colocar pasta de dente na cabeça do colega que está dormindo na República. Então, são atos que envolvem muitas vezes essas questões de vandalismo. Lembra que temos um problema social gravíssimo, sem tetos não tem às vezes onde habitar, então existe até um movimento para tentar que as pessoas fiquem em locais que elas possam partilhar os espaços públicos. Claro que a Escola de Chicago falava em arquitetura criminal, dá um embelezamento, mas a questão também do favorecimento à delinquência em espaços mais bem urbanizados, é evidente. Claro que delinquente não tem a ver com adolescente, cuidado com isso, muitos jovens fizeram invenções, aliás, a maioria das invenções do mundo moderno,
inventadas por jovens. O Thompson desenvolveu o pneumático com 23 anos. Parece que ele desenvolveu também a caneta pena, aquela caneta de tinteiro. O Thomas Edison também, adolescência, 23, 24, 27 anos, o Thomas Edison lá nos Estados Unidos. Imagine, não fosse Thomas Edison, não teríamos a iluminação. Estudou só três meses na escola. O diretor da escola disse que ele não era bom para estudar, levou para casa, a mãe alfabetizou o Thomas Edison e virou esse gênio aí, com 1.070 invenções. Uma coisa absurda o Thomas Edison. Desde o ventilador, desde que nós usamos ventilador, a luz elétrica, cartão de ponto, uma quantidade enorme de invenções. O fonógrafo, o Thomas Edison. Einstein, com 21 anos, a teoria da relatividade. Então, essa ideia de adolescente, o adolescente está questionando o sistema, está pensando uma outra possibilidade. Os atos de vandalismo que estão no mundo todo, pichações de estátuas, quebra depredação de espaços públicos. Então, são atos de vandalismo que tem que ser realmente até considerado como crime, né? Vandalismo como crime. Pichações e riscar automóvel das pessoas, né? Com uma chave, às vezes as pessoas fazem isso, então são atos de vandalismo. Então, os delinquentes costumam ter esse comportamento de delinquir. Aliás, dos 4 objetos da criminologia, o crime ou delito, criminoso ou delinquente, vítima e controle social formal e informal. Então, se fala muito em delinquente, essa subcultura da delinquência, pichações da estátua do Pelé e do Zagallo lá em frente ao estádio do Maracanã, criaram lá em Santos o Museu Pelé, gastaram 55 milhões a um custo de manutenção de 460 mil por mês, fizeram lá o Museu Pelé em Santos, também era um espaço que estava desocupado, pela visão da Escola de Chicago, urbanizaram, colocaram um trem, mobilizaram aquilo, ficou realmente um espaço interessante, para não criar realmente áreas de delinquência. Os vândalos são indivíduos que vêm lá, bárbaros, povos bárbaros, que vêm da região germânica e invadem toda a Península Ibérica, e invadiram ali a região também do sul da Itália, os ostrogodos, os bárbaros, os visigodos na Península Ibérica. Conta que desses vândalos, desses bárbaros, o Átila era o principal, né? Rei dos hunos. Entrou em Roma, o Papa Leão I se vestiu de Papa, sentou no cavalo com os seus guardas em volta. A hora que o Átila viu, ficou com medo, saiu correndo, não tinha visto ninguém com aquela vestimenta. Então, atos de vandalismo, esses atos de direção irresponsável, racha, né, no tapetão, a pessoa aposta corrida com automóveis. Na Alemanha, um tempo atrás, era comum os jovens pegar o carro do pai e batiam o carro a 300 por hora, muitos até morriam. Então, são atos de direção irresponsável, muitas vezes causando acidentes. O loitering, ou então ficar parado no local, também em alguns locais são atos de vigilância, são proibidos. Não ficar parado por mais de 15 minutos, uma série de locais que fazem isso. Outra coisa importante, lembrar que o filme, então, é com o James Dean, Juventude Transviada. Claro que em português ficou Juventude Transviada. Em inglês é Rebels Without a Cause, rebelde sem causa. Cristo era um rebelde contra Roma, mas era um rebelde com causa, queria que aquele espaço da Judéia, da Galiléia, ficasse livre do domínio romano. Então, aqui é rebelde sem causa. Então, o livro básico dessa teoria é do Albert Cohen, Delinquent Boys, A Cultura da Gangue. Quando ele fala em teoria da subcultura delinquente, é interessante a expressão cultura. De onde vem a palavra cultura? Cultura vem de agricultura, de arar a terra. O homem da terra tem
uma percepção também da cultura da terra. Ele consegue perceber na sua aparente ignorância, ele sabe cultivar a terra, então ele tem a cultura da terra. Essa ideia de, de, de cultivar, de cultura. Então, lembrar dessa tríade. Não utilitarismo da ação, malícia na conduta e negativismo. Então, essa tríade faz parte. Lembra, na nossa cultura aqui no Brasil, durante a ditadura militar, havia muito, na década final de 60, 70, lá a Jovem Guarda, aos domingos, na televisão, domingo à tarde, a Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, havia essa cultura. Agora, nesses momentos, estamos vendo a cultura brasileira, a música sertaneja, fazendo aí até lives, mostrando esses espaços aí da nossa cultura. Cultura riquíssima, a cultura brasileira é extremamente rica. Então, lembrar que essa ideia de teoria da subcultura delinquente vem lá do Albert Cohen, e tem essa tríade, não utilitarismo da ação, malícia na conduta e negativismo. Certo? A ideia de subcultura consagrada pelo Albert Cohen, ela não é exclusiva da área criminal, já que é utilizada em sociedades mais complexas, como temos aí a cultura indígena, a cultura de todos os países, a cultura na África, que foi sufocada pelas conquistas dos europeus no século XIX. A Inglaterra dominava no século XIX, e como os Estados Unidos dominou a África no século XX, hoje a China domina a África no século XXI. E a nossa cultura muito impregnada também da música americana, dos filmes americanos. Então, existem diferentes concepções, uma pluralidade de classes, de grupos, de etnias. Há um livro do Lévi-Strauss. Lévi-Strauss foi um professor francês, um dos fundadores da Universidade de São Paulo. Aliás, em 1922 houve um movimento de arte moderna em São Paulo e logo depois, em 1924, criada a possibilidade de criação de faculdades em São Paulo. Em 1934 foi criada a Universidade de São Paulo, agora com 86 anos. Veja que tempo que demora para a criação da nossa primeira universidade. Então, um contexto complexo, diferentes culturas existentes. Bom, no Brasil nós temos uma imensidão de culturas. Subcultura seria cultura dentro da cultura. Há uma cultura dentro da própria cultura, já que cultura é um termo que interessa a filosofia, a antropologia, anthropos, homem, a sociologia, a história, mas lembrar do termo ligado também à terra, a cultura da terra. Na nossa área criminal, o professor Figueiredo Dias e Costa Andrade tem um livro que fala da sociedade criminógena. É muito interessante essa percepção de que às vezes acontece uma ideia de sociedade criminógena, como o Alexandre Lacassagne já dizia para nós a esse respeito. Então, o livro de criminologia dos professores de Coimbra, Costa Andrade e Figueiredo Dias, trabalha essa questão da sociedade criminógena, já que Coimbra tem uma excelente formação também na área do direito já muito antiga. Então, várias culturas, cultura hebraica, a cultura dos árabes, a cultura australiana. Aliás, quando os ingleses chegaram na Austrália, a primeira coisa que eles fizeram foi eliminar os aborígenes. Mataram 2 milhões de aborígenes australianos. E quando chegaram, perguntaram que nunca tinham visto canguru, perguntaram, what's the name of this animal? Nunca tinham visto canguru, o aborígene fala canguru, não sei o que você está falando. Aí o inglês diz, canguru, thank you. Canguru em aborígene, não sei a sua língua, não sei do que se trata. Então nós temos uma cultura vastíssima no Brasil. Cultura de vários povos, chinesa, cultura japonesa, alemã, árabe, não é? São Paulo, a quantidade de populações, de povos que vieram aqui acrescentar a nossa cultura.
Então, se fala também que cultura, a Lola Aniar de Castro, lá da Venezuela, fala que cultura é um conjunto de símbolos e significados de crenças, de atitudes, de valores. Então é interessante assimilar as várias culturas. Basta ver na alimentação a vasta cultura desses símbolos. Símbolo é um objeto primitivamente uno, que uma ou mais pessoas repartem entre si, guardam um fragmento, quando um dia mais tarde se reencontram, elas mostram o fragmento e se reconhecem. Então, o homem é um animal simbólico, símbolo, né? E pertencemos a várias culturas. A terra da contracultura é a Califórnia. A Califórnia é onde surgiram as mais variadas concepções de cultura, os hippies, né? Na Califórnia, lá sabe toda a cultura de Hollywood que influencia todo o pensamento moderno, a cultura ali próximo de Los Angeles, em Las Vegas, no Nevada, a cultura também dos jogos, de toda uma estrutura diferenciada, né? A nossa cultura portuguesa, já que a nossa pátria é a língua portuguesa, a nossa língua de trabalho é a língua portuguesa, é influenciada inicialmente pelo pai da língua, que é o Camões, cuja cultura está lá cujo túmulo está no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Então, ao entrar no Mosteiro dos Jerônimos, você vê lá o mausoléu do Camões e o mausoléu do Vasco da Gama. E no átrio, no claustro, o Fernando Pessoa, que são, né, os maiores responsáveis pelo culto da língua. Eu me lembro que visitei lá e perguntei para o guarda do museu, os ossos do Camões estão aí dentro? O português disse, meu senhor, isto aqui é simbólico. Né? É simbólico, 500 anos depois não haveria mais ossos humanos ali, principalmente do Camões, mas fica um cenotáfio. O cenotáfio é um túmulo vazio. Em Firenze também o túmulo do Dante na catedral, na igreja, aliás, de Santa Cruz, Santa Croce, é um cenotáfio. Cenotáfio, túmulo vazio. Aqui em Campinas temos aí o túmulo do Carlos Gomes, não, ali não é cenotáfio, existem lá os restos mortais do Carlos Gomes. Então a cultura de cada lugar faz parte desta, né, ou como diz o Camões, que o amor é o não querer mais que querer bem. É um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. Então, a poesia ajuda. Lembra que a poesia ela alimenta o pensamento na sustentação da política. A política é a principal arte dos gregos, é o arete, é a arte por excelência. Então, processo civilizatório, né, de civilização, processo civilizador. O Darcy Ribeiro, professor que trabalhava muito a questão do povo brasileiro, mas há também o Norbert Elias, o livro chamado Os Alemães, Processo Civilizatório dos Índios. No povo brasileiro é interessante que o Darcy Ribeiro trabalha a tríplice formação nossa, né? Os índios, os portugueses e os negros. Quer dizer, são as três etnias que formaram basicamente a nossa percepção do mundo. Ele dizia a humanidade do índio, a religiosidade do negro e a tecnologia capenga dos portugueses que vieram para cá com as naus, com as primeiras caravelas. As naus tinham 40, 50 metros de comprimento por 20 de largura. Imagine você navegar naquela época em 1500 com essas naus, e as caravelas eram menores, mas faz parte de toda uma cultura europeia que formou o povo brasileiro. Então, há também a ideia de crime na cultura. Lembro que Narayama, na balada de Narayama, aos 70 anos lá no Japão, as pessoas começavam a perder os dentes ou então quebravam os dentes para poder ir lá para a montanha, ir para Narayama. Então, claro que a cultura tem sempre a ver com essa questão da percepção, né, do contexto em que vivemos. O Herbert Marcuse tem um livro interessante chamado Eros e Civilização, que ele trabalha bem essa questão
da escola, eu era o Herbert Marcuse da escola de Frankfurt, da teoria crítica, que nós abordaremos futuramente com vocês. Então, essa teoria, cultura dentro da própria cultura. Com o advento da pílula anticoncepcional, que foi sintetizada no México pelo professor Miramontes, né? A pílula anticoncepcional. Existe a pílula concepcional também masculina, mas na nossa cultura machista o homem não toma a pílula concepcional. Ficou em cargo da mulher. Então, é uma cultura, eros e civilização, na época na liberação sexual. Antes era pré-AIDS, agora com a AIDS a coisa ficou complexa, porque houve um remodelamento do pensamento sexual. Mas em eras de civilização, a revolução sexual aconteceu. Também escreveu o homem unidimensional. Então, lembrar que a Califórnia é terra da contracultura, dos hippies, do skate, de uma série de pensamentos que começam a formular estas teorias. A teoria da subcultura delinquente, ela é uma teoria que, claro, é também apoiada pela Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é uma escola freudo-marxista, Freud e Marx. Claro que Freud vai fazer uma grande revolução quando ele percebe que nós pensamos no inconsciente, no sujeito inconsciente. E o Marx com a questão da luta de classes, da exploração do trabalho, da venda do trabalho. Então, vai colocar toda uma questão do direito como uma superestrutura para a manutenção das suas estruturas de poder. A Escola de Frankfurt até hoje é uma escola revolucionária que trabalhará muito essa questão, principalmente os modernos, como o Adorno trabalhou muito essa questão, mas o Habermas, que trabalha Jürgen Habermas, que trabalha essa questão do diálogo à exaustão, quer dizer, dialogar à exaustão. A Escola de Frankfurt existe até hoje lá em Frankfurt mesmo, um prédio que se desenvolveu muito, o Instituto da Visão Social, da Sociologia Criminal associada ao direito. A Escola de Frankfurt tem uma série de pensadores fundamentais claro que é uma escola de fundamentação de cariz marxista, diferenciada pela sua proposta de exploração do homem pelo próprio homem, uma visão marxista, sociedade voltada para a exploração. A teoria crítica surge com Horkheimer, junto com Adorno, Max Horkheimer, e claro que essa vai desenvolver toda uma visão da temporalidade histórica da teoria crítica, que depois trabalharemos com vocês oportunamente. Claro que o homem vende a força de trabalho é uma mercadoria, e há, então, essa expropriação do trabalho, a expropriação da força do próprio homem, uma venda da força de trabalho para obter o seu salário. Então, detém uma luta de classes, os capitalistas detêm os meios de produção, os proletários, que somos nós, vendemos a nossa força de trabalho, o mercado que é um poderoso manutentor que faz a manutenção dessas desigualdades, mantém as desigualdades, porque vende uma força, explora a força de trabalho. Fiquei sabendo que às vezes alguns cursinhos compram a aula e depois ficam revendendo essa aula há 10 anos, né? A mesma aula. Então, há uma venda da força de trabalho. Riqueza acumulada nas mãos de uns poucos, que vão comprar os maquinários para substituir a mão de obra de força de trabalho, cada vez explorando mais o ser humano. Então, a dialética, a imaginação dialética também são textos importantes que vão trabalhar essa questão, né, do trabalho. Marx trabalhou com Engels, então uma série de críticas, há críticas nessa escola de Frankfurt também, né, a questão da manipulação. Alguns falam que não há o livre-arbítrio, mas complexa essa questão das várias gerações da escola de Frankfurt. A terceira geração, do Axel Honneth, vai trabalhar também a luta pelo reconhecimento, trabalhos mais modernos, mas vejam Habermas
Jürgen Habermas seria o maior pensador voltado a essa teoria da escola de Frankfurt. Há um quadro do Rembrandt, vocês observarão aí o Rembrandt, em que coloca a vestimenta do Aristóteles com roupa do século XVI, da época do Rembrandt. Ele se inspira no busto de Homero, chama Aristóteles. É um quadro pintado em 1653 pelo Rembrandt, que está lá no Museu de Arte Metropolitan, em Nova York. Então, o filósofo se inspira no poeta Homero para sustentar o político. Então, ele está carregando um medalhão, uma corrente com medalhão de Aristóteles, de Alexandre o Grande. Ele era professor de Alexandre o Grande. Então, sempre a filosofia vai ser inspirada no poeta para sustentar o político. Nós podemos até brincar, quem é o político? Quem é o Homero? Quem é por trás do Getúlio Vargas? Quem seria o filósofo? É o positivismo, Augusto Comte. Quem é o filósofo atrás do político? Tem sempre um filósofo atrás do político. Do Lula era o Frei Beto, do Michel Temer, o Maquiavel. Então, cada político tem o seu filósofo que segue o seu caminho. Então, esse quadro do Rembrandt está lá no Metropolitan, depois acessem, vale a pena ver, esse é um quadro lindíssimo, mostra bem essa questão da cultura do Rembrandt. Então, essa teoria vai trabalhar toda a questão de inspiração também da teoria crítica. Então, lembrem que a subcultura delinquente vai trabalhar, de certa forma, aquele tripé. Não utilitarismo da ação, malícia na conduta e negativismo. O caso das Torres Gêmeas, eu não sei, eu colocaria a Torres Gêmeas naquela classificação do Robert King Merton como uma rebelião ou revolução. Sempre tem revoluções que vão mudando os paradigmas. Estamos agora numa revolução, uma neo-revolução biológica, que vai modificar. Não seremos os mesmos depois de certos acontecimentos. Os acontecimentos vão mudando. O atentado de 11 de setembro de 2001 matou 3 mil pessoas. Esse vírus agora já matou só nos Estados Unidos mais de 40 mil pessoas. Então veja, essas modificações. E, novamente, o modelo biológico, que aparece nas teorias, na teoria da anomia, na teoria funcional do crime. Então, vejo que há sempre uma modificação na questão cultural. Lembrar que a cultura do boxe agora é MMA. Então, houve uma mudança nos vértices culturais. Quando você pensa em Estados Unidos, o que vocês pensam na cultura americana? O que vocês pensam quando vocês lembram dos Estados Unidos? O que seria? Qual seria a base da cultura americana? Consumismo, Coca-Cola, né? É comida drive-thru, Coca-Cola, hambúrguer, Hollywood, outra cultura. Mas tem gente interessante, tem Steve Jobs, tem uma série de Bill Gates, série de pensadores também que revolucionaram a nossa própria cultura. Mas tem hábitos alimentares, tem toda a influência da cultura americana. O presidente Obama fazia com frequência lá na Casa Branca shows. Aliás, se entrarem lá, tem lá presidente Obama Blues, presidente Obama The White House Gospel. Então, é uma visão da cultura anglo-saxônica, uma hipervalorização de exportação desse modelo cultural. Então, sempre Elvis Presley, Hollywood, blues, jazz, toda uma visão cultural que nos é quase que imposta a goela abaixo, desde os filmes de Hollywood, né? Na civilização brasileira, nós pensaríamos o quê? Quais seriam o mito da nossa cultura? Como é que pensaríamos? Toda a tradição afro-indígena europeia, né? Portugal, Espanha, basicamente, mais Portugal, indígena e africano. Se formos para o norte do Brasil, para a Bahia principalmente, as origens africanas muito fortes até na alimentação. Na Itália, toda a alimentação típica da cultura italiana,
da cultura chinesa, da cultura japonesa, na alimentação, no modo de ser, na cultura alemã, Oktoberfest, da cerveja, que foi, de certa maneira, importada para nós também, a cultura suíça, aqui em Helvécia temos várias coisas, cultura portuguesa. Então, existe um emaranhado, cultura árabe, almanara, que maravilha, que é a comida árabe, baba ganoush, hummus, esfirra. Então, a cultura hebraica, a alimentação, a cultura, o modo de ser, a aprendizagem, mas a cultura dos índios também. Conhecemos poucas culturas, os Yanomamis, mas há uma pobreza cultural na visão indígena no Brasil, que também foram dizimados na sua própria cultura. Mas a Bahia tem uma tradição fortíssima da alimentação ainda com Angola, parece ter uma semelhança com Angola. Claro que a cultura judaica, pertencemos a uma cultura hebraico-cristã, a religião hebraica do Velho Testamento e do Novo Testamento. Aliás, não há Velho Testamento, né? Deus não tem um Velho Testamento. O Testamento de Deus é único, mas é uma divisão feita culturalmente, ideia da civilização da cultura dos judeus para a cultura dos cristãos. A religião uma religião é pai da outra. Da cultura muçulmana, da cultura de vários povos politeístas. Os monoteístas dominaram a cultura, os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Mas é interessantíssima a questão da música também, no Brasil, principalmente o Cartola, que era um lavador de carros lá no Rio de Janeiro, descoberto pelo Chico Buarque, em que traz toda essa cultura da música do próprio pai dele, que era o Sérgio Buarque, que escreveu uma série de livros importantíssimos da cultura brasileira. Bom, Vinícius de Moraes, toda a cultura francesa também, na França. Na França, em alguns restaurantes, se come carne de cavalo. Aqui não tem outra tradição. Em São Paulo há um restaurante com carne de cavalo. Mas na nossa cultura parece que não se adaptou ao modelo. Né? Como carne de canguru também na Austrália. Canguru, carne de avestruz. Então, essas culturas vão sendo... Na China, carne de morcego, sopa de morcego, uma série de... Então, são questões culturais da tradição desses povos todos. Então, lembrar que é preciso sempre entender dessa forma. Na França, o foie gras, as comidas feitas lá à base de condimentos, uma cozinha refinada, a cozinha francesa, o foie gras, coloca álcool na goela do ganso, depois o fígado fica com bastante álcool, ele fica gorduroso, mata o ganso e come aquele fígado branco, né, bastante gorduroso. É delicioso, mas é uma cultura desenvolvida pelos franceses e criticada hoje. Né? Como é que você pode matar os gansos para ter essa alimentação? Restaurantes caríssimos, né? Como o Paul Bocuse, lá em Lyon, 500 euros por pessoa, um prato, e é quase uma audiência. Ele faleceu, o Paul Bocuse, o ano retrasado, mas 500 tem que marcar com um ano de antecedência. Então, claro que a cultura de Las Vegas, com os cassinos, com os jogos, então temos essa ideia de cultura baseada nesse tripé. Malícia na conduta, atos, inutilidade na ação e negativismo. Tá certo? Então, terminamos essa primeira parte aqui. Voltaremos depois na segunda parte para entrarmos em breve em outra teoria. Então, lembre que teoria é olhar de cima, ver sobre, palavra grega. Tem uma teoria sobre o crime. E também lembrar que contemplação é a teoria em latim, contemplare, dividir o templo. Quer dizer, tem uma contemplação, seria a palavra correspondente para a teoria do grego. Tá certo? Tem uma teoria sobre o crime. Eu acho que as questões sociais, as teorias sociológicas ajudam a percepção do crime. Mas estamos voltando ao modelo biológico novamente. Será que eu não posso inventar uma bactéria ou um agente para criminosamente dominar uma outra população? Essas guerras biológicas também, o modelo biológico é muito forte. Mas estamos ainda nas teorias sociológicas do crime. Vemos a escola de Chicago,
vimos a teoria da anomia do Durkheim e do Robert King Merton, agora teoria da subcultura delinquente com Albert Cohen, cultura das gangues. Aliás, um filme que vale a pena assistir é Gangue de Nova York. Gangues de Nova York, quem não assistiu, vale a pena ver que o Brasil passa por momentos muito semelhantes daquelas gangues de Nova York. Então, encerramos essa primeira parte com vocês, tá bem? Um forte abraço, muito obrigado, até logo.